E Miriam Leitão traz notícias pessimistas para 2025. Ela prevê que o salário mínimo talvez não tenha aumento. Muito pelo contrário, quem recebe até 2 salários mínimos pode ser que diminua o valor. São previsões pessimistas para você. O que muda na prática para o trabalhador que recebe salário mínimo? Hoje, no governo Lula, a questão do salário mínimo é assim, a inflação mais o crescimento de 2 anos antes. Agora não vai ser de acordo com o arcabouço. O arcabouço permite um aumento real, ou seja, acima da inflação, até 2,5%, mas dependendo da receita. No ano que vem não muda nada, então vai ser 2,5% mesmo, mas nos outros anos pode vir a ser menos que 2,5%. Isso vai ter um impacto muito grande. Uma das medidas que impacta direto o trabalhador trata do pagamento do abono. O governo também diminuiu a renda máxima de quem tem direito a essa espécie de 14º salário pago aos trabalhadores mais pobres. O Miriam, essa medida tem um grande efeito? Isso tem uma vantagem porque, como houve um aumento muito grande da valorização do salário mínimo, hoje um percentual muito mais de trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Então, isso reduz o custo do governo. Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de coisa boa, o pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. Lula fala que o povo é malandro e precisa cortar na carne. Que eles se preparem, que mais cortes virão por aí. Mais benefícios serão cortados. E todo mundo tem que dar a sua colaboração. Estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos. E aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar ao ministro, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro, e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então, nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. E em 2025, em janeiro, o Brasil vai assumir a presidência dos BRICS. A Rússia já saltou fora. Ela disse que a ideia de criar uma moeda para os BRICS foi do Lula, que ela não tem nada a ver com isso. Trump vai para cima de Lula e fala que se essa moeda for criada, todos os produtos serão 100% taxados. Veja o que aconteceu na América do Sul. Depois que nós deixamos o governo, você vê que a América do Sul foi um pouco deteriorada. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência em 2003, a gente tinha um comércio, um fluxo de comércio com a Argentina de apenas 7 bilhões de reais. E eu lembro que quando eu deixei em 2010, a gente tinha exatamente 40 bilhões de reais, de dólares. Ou seja, numa demonstração de que nós é que temos que acreditar em nós. E eu quero fazer tudo isso sem brigar com os Estados Unidos. Eu não quero saber se o presidente é o Trump, o Biden, o Obama, ou eu quero saber o seguinte, o Brasil tem interesses soberanos, ele tem interesses soberanos, e os nossos interesses têm que convergir. Naquilo que houver diferença, a gente tranca a cara e não faz negócio. Mas há quanto tempo que ele não investe aqui no Brasil? Há quanto tempo, Arnaldo Jardim, há quanto tempo a indústria automobilística não fazia anúncio de investimento novo? Há muito tempo.
Bastou vir a China fazer investimento aqui, eles anunciaram no único mês 130 bilhões de dólares de reais de investimento nesse país. E nós tivemos no único mês anúncio de 539 bilhões de reais de investimento na indústria de alimentação, na indústria de papel e celulose, em vários outros setores, na indústria de celulose, na indústria de aço, na indústria de tecnologia de informações. Ou seja, na hora que a economia começa a crescer, as pessoas começam a investir. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do governo, é criar condições para que as pessoas acreditem que as coisas vão acontecer e as coisas acontecem. Quem é que acreditava nesse país, Arnaldo, você que é deputado há muito tempo, quem é que acreditava nesse país que um partido que ganhou a presidência com apenas 70 deputados num parlamento de 513, quem é que acreditava que a gente poderia fazer a reforma agrária? Não fazer a reforma agrária, fazer a reforma tributária. Quem é que acreditava nisso? Quem é que acreditava que a gente pudesse aprovar a PEC da transição? Gustavo Gaia fala em colapso da economia. Ele pede para a população se preparar para o pior. A situação que a gente vai enfrentar agora é exatamente essa. A primeira peça de dominó foi derrubada. Agora a sequência já está diante dos nossos olhos, a gente já consegue ver a sequência de peças sendo derrubadas e lá na frente o castelo vai cair. Se você pensava nesse momento em comprar um carro novo, financiar uma casa, financiar uma viagem, qualquer que seja, se endividar, adquirir alguma despesa, alguma dívida com parcelamento, pare imediatamente. Não compre nada, não gaste nada, o seu custo de vida vai aumentar exorbitantemente. Então, se você estava calculando agora comprar um carro, uma casa, porque ia sobrar ali R$1.000, R$2.000 da sua renda, eu te garanto que esses R$1.000, R$2.000 que sobram hoje na sua renda, daqui 6 meses não vão sobrar mais. O custo de alimento, de transporte, gasolina, roupa, educação, tudo vai ficar muito mais caro. E eu vou te mostrar. Me dá alguns minutos que você vai entender o que eu estou te falando. Os investidores do mundo inteiro, o mercado já entendeu que o governo Lula vai colapsar a economia no Brasil. Ou seja, então eles vão retirar daqui todos os seus investimentos. Retirando o investimento do Brasil, menos geração de empregos, menos empresas, menos produtos sendo oferecidos, aumento do custo de produção. Esse aqui é a planilha das moedas do mundo. A moeda brasileira é a que mais se desvalorizou. A moeda brasileira já perdeu, olha aqui embaixo, 20,64%. A moeda argentina está melhor que a brasileira. A Argentina, que estava falida, está melhor que a brasileira. Olha o café. O café dispara e tem o maior preço em 26 anos. Olha o preço do café, gente. R$ 26,79 um saquinho de 500 gramas. Tá quase o preço de uísque, mas vamos lá. Lula fala que Guedes queria destruir a economia brasileira. Não, deixa eu te falar, o problema é que o Guedes só podia acreditar nele, só podia acreditar no Guedes como economista quem queria destruir o Estado brasileiro, quem queria vender a Eletrobras, vender a Radiobras, vender a Petrobras, vender a refinaria, eles acreditam nele. Bilionário que doou R$1 milhão para a campanha de Lula se arrepende e desfaz o L. Desculpe o francês, nós somos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. E é uma pena, o país tem tudo de bom, tem reserva, tem energia, tem empresários brilhantes, tem todo mundo que quer trabalhar, tem todo mundo que quer empreender, mas é só acelerar ou brecar. Você precisa começar a virar a direção. E quando você quer virar a direção, qual é a reação dos políticos? Pablo Spyer explica, fala o colapso, fala do desastre econômico que está por vir. Dólar dispara. Essa semana foi um desastre pro Brasil. E o dólar bateu 6,11 pela primeira vez na história. Tá todo mundo mais pobre e a inflação poderia acelerar muito se o dólar não recuasse rápido. E graças à ajuda de Lira e Pacheco, o dólar recuou. Saiu das máximas históricas e voltou para baixo de R$6. Eles disseram que só vão analisar as renúncias de receitas que a gente viu lá no pacote de cortes de gastos ano que vem. E só iam aprovar se houver condições fiscais. Deixando claro que se não tiver equilíbrio,
isso não passa. O mercado respirou aliviado. O Haddad deve uma para eles, mas mesmo assim, a situação segue tensa e o dólar altíssimo, apesar de ter saído das ultras máximas. O recorde anterior do dólar era R$ 5,90. Logo quando o Covid chegou aqui no Brasil, lá em maio de 2020, lembra quando fecharam tudo e a gente foi obrigado a ficar dentro de casa? Quase 2 anos! Meu Deus, que insanidade que foi aquilo, até arrepio de lembrar. A percepção de falta de compromisso do governo com as contas públicas ao anunciar o pacote de corte de gastos decepcionante, visto como irrealista, é a primeira razão da disparada do dólar. A segunda é o governo ter incluído no pacote de corte de gastos uma medida que diminui receitas. É isso aí que você ouviu, você não ouviu errado não. O pacote que era para diminuir os gastos, na verdade diminuiu as receitas. Os investidores bateram em retirada do Brasil. O JP Morgan disse que o pacote falhou em recuperar a credibilidade da política econômica e deve exigir aumentos mais fortes nos juros. Já se fala em Selic em 15%. A terceira razão foi o presidente Lula repetir que não entende porque os juros estão tão altos no Brasil e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizer que a nova composição do Banco Central, que vai ter maioria escolhida pelo presidente Lula no ano que vem, a partir do mês que vem, vai cuidar do povo. Os investidores entenderam que o Banco Central pode cortar os juros mesmo se fosse necessário subir os juros. E se isso realmente acontecer, os R$ 6,11 é pouco por dólar. No ano, o real é a moeda com pior desempenho no mundo. Ciro Gomes diz que Lula tem 20 milhões guardado e explica aonde. O Lula tem 20 milhões de reais na conta dele. Ele declarou isso? Não. Por quê? Porque está na conta do Instituto Lula. Ah, entendi. Que ele é o dono de 99,9% das cotas e um pau-mandado dele é o dono do 0,1%. E isso ele não declarou como patrimônio privado dele. E ele é que usa o dinheiro para o que ele bem quiser. 20 milhões, vai ver de que foi. 100% empreiteira. Qual foi a mentira? Recibo, palestra. Aham. Mas só teve palestra durante um períodozinho. Depois que a Lava Jato aconteceu, nunca mais teve palestra, nem antes nem depois. Interessante, né? Interessante, não, picaretagem, pô. Ah, sim, pô. E aí fica agora esse bando de gente aí, quer não sei o quê, vamos enfrentar o fascismo. Quem produziu o fascismo foi isto. O encontro trágico de uma crise econômica devastadora com a percepção generalizada, correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção. Sim. Lá como hoje. Pois é, pessoal, mas no mais é só isso, viu? Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!